dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Pod na Perfil. E o tema de hoje é beleza real através da naturalização facial. O cuidado com os excessos é necessário e fundamental. Para discutir sobre esse tema, aqui no Pod na Perfil, convidamos a doutora Viviane Cândida, doutoranda em Ciências Biomédicas, responsável pelo sucesso e abrangência nacional do Instituto Vita Corpus há mais de uma década e que realiza atendimentos nas cidades de Goiânia e em Inhumas, no estado de Goiás. Ela tem propriedade para falar sobre o assunto e como o cuidado com a estética facial e corporal pode elevar a qualidade de vida das pessoas. Sempre aperfeiçoando, buscando conhecimento para atender suas pacientes e capacitar profissionais. Com vocês, doutora Viviane Cândida. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, Viviane. É um prazer enorme para mim, né, receber esse convite, falar desse assunto aí que é tão importante, né, a gente está abordando essa forma de trabalhar, de envolver a beleza, porque está cada dia alcançando mais pessoas, né, mas de uma forma natural, né, que essa é a minha linha de trabalho e a gente vê muita coisa aí na internet, nas mídias, né, sendo evidenciadas. Então, eu acho importante a gente abordar isso daí para que as pessoas que gostam tanto de se cuidar não tenham medo de se cuidar, né? Porque tem como ser cuidadas, trabalhar com a beleza, trabalhar com preventivo de forma natural. Então, eu acho muito importante o tema que vai ser abordado aqui hoje. Com certeza. E muito obrigada. E a ideia, obrigada a você por ter aceitado o nosso convite, viu? Vamos ter um bate-papo bem leve, inteligente, descontraído. Doutora, há quanto tempo você atua na área de estética facial e corporal? Então, já tem 12 anos aí, né? Eu falo que eu sou um museu dentro da biomedicina estética, porque nós temos 12 anos de resolução e eu comecei junto com a resolução. Então, há 12 anos atrás, o Conselho Federal de Biomedicina aprovou a nossa especialização e eu já comecei ali, não tinha, na verdade, a pós-graduação ainda, tanto que eu comecei habilitada como provisório, né, como titulação provisória, e eu tive aí um ano trabalhando com a provisória até concluir a pós-graduação, a especialização. Então, já tem 12 anos que eu trabalho aí com a beleza e eu tenho certeza, né, de que é isso que eu gosto de fazer. Faz parte da sua essência, né, Viviane? Faz. Ainda bem que teve a estética aí na minha vida, que eu comecei realmente foi em bancada, em análise clínica, né? Eu tive a sorte, eu falo que foi sorte, que muitos profissionais que estão ingressando no mercado não tiveram, porque eu saí empregada da faculdade de biomedicina, né? Então, eu comecei como estagiária em um grande laboratório. E assim que eu concluí, eu fui efetivada nesse laboratório. Inclusive, fui efetivada em chefe de seção de triagem. Então, foi algo que eu considero que foi muito especial. Mas que eu tinha certeza que não era bancada o que eu queria. Não era isso. Não, mas foi já uma experiência que você tinha que ter ao sair da faculdade. E aí, interessante que a gente se conheceu nessa época. Foi. E aí, quando você falou aí a questão de ser uma das primeiras, né, a trabalharem dentro da sua área, né, de biomedicina com a especialização em estética, era num momento que parece que não estava tão em alta como agora, né? Não, então para mim foi muito difícil, porque hoje a gente tem muito network, a gente consegue fazer isso com outros profissionais, né? E eu não tive muito esse network, não tinha muito essa comunicação. Então, a minha trajetória no início, ela foi um pouco complicada, mas hoje, graças a Deus, aí a gente expandiu, né? E viu como que a gente pode trabalhar aí com muita responsabilidade. Isso, e aí trabalha com essa especialização toda em estética, assim, de uma maneira precursora na nossa região, né? Isso. E a gente pode acompanhar todo esse caminho, né? Aí vamos para a próxima pergunta. Doutora, a gente observa que o Brasil, ele está no topo ali dos principais países que as pessoas elas realizam procedimentos estéticos, né? Como que você observa essa realidade dentro do consultório? Como, essa trajetória de hoje, por exemplo, o Brasil ser, né, um dos países que mais realizam procedimentos estéticos do mundo? Isso.
o brasileiro, ele é muito vaidoso, né? Se preocupa muito com a imagem, com o corpo. E hoje também, sempre foi assim, só que eu acredito que o acesso era mais difícil, né? Então, hoje está mais acessível. Até a internet, ela ajuda também muito, né? Então, ela leva muita informação, aproxima mais essa informação aí para as pessoas. E o brasileiro, ele é muito vaidoso. E ele tem descoberto, né, o quanto que isso faz bem, não só para a imagem, aquele bem-estar, aquela autoestima. Eu falo que, quando eu falo que eu trabalho com estética, eu falo que eu trabalho com saúde estética, porque você trabalha com a saúde da pessoa, né, a saúde psicológica ali, por isso que tem que ser com muita responsabilidade também, né, porque você envolve esse bem-estar, que é uma forma de trabalhar com a saúde. Então, isso tem alcançado várias pessoas, né, e o brasileiro, ele tem procurado muito isso. Mas aí aqui entra o nosso assunto, né? Como que vai ser feito isso? Exato. Porque tem algumas pessoas, infelizmente, perdendo um pouco o caminho, se perdendo ali no caminho, né? Por esse excesso dessa vaidade. E acaba que não proporciona a qualidade de vida. Exatamente, né? Então, como essa paixão do brasileiro ali pela autoestima, por a beleza, e tá sempre ali no topo, tanto nas cirurgias plásticas, nos procedimentos também, né, não cirúrgicos, mas, infelizmente, alguns têm se perdido ali no caminho, e cabe a nós, profissionais, né, evidenciar o que tem que ser evidenciado, mas sem tirar essa beleza natural. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E é tão interessante que a gente observa casos, né, em que a pessoa, ela busca o profissional da área de estética, ou às vezes até cirurgia plástica, buscando essa qualidade de vida através da autoestima. E aí, às vezes, o profissional, né, que vai realizar não tem aquela ideia principal da harmonia, e é onde os excessos eles vão, parece que se tornando cada vez maiores, né? É uma realidade. É uma realidade. Só que, como eu digo, dentro de um consultório clínico, a autoridade máxima ali, ele é o profissional. Perfeito. Então, assim, às vezes os pacientes nos pedem alguma coisa, mas ele não é obrigado a saber aonde vai levar aquilo que ele está nos pedindo. E cabe a nós, profissionais, né, sentar com o paciente e explicar que aquilo que ele está pedindo, às vezes, não é o melhor, né, dentro das características naturais. Não é porque deu certo para minha mãe, que deu certo para minha irmã, que deu certo para minha cunhada, que vai dar certo para mim. Né? Então, essa avaliação, ela tem que ser feita de forma individualizada. Não é a mesma coisa para todos. E o profissional, ele pode ou não aceitar fazer aquele procedimento, né? Então, cabe ele falar assim, olha, vamos parar ou não vai ser por esse caminho, acho que o melhor caminho para você é esse. E é o profissional a autoridade máxima dentro de um consultório, né? Então, o paciente, ele pode pedir, mas ele não tem conhecimento técnico, né, para saber aonde que aquilo ali vai chegar. E se o profissional, ele realiza, e depois o paciente lá fora fala assim, nossa, quem fez? Exato. Né? Não fala que foi uma escolha do paciente, até porque não é o paciente que faz essa escolha. Nós que temos que passar para os nossos pacientes todas as informações. E eu vejo que, infelizmente, a ganância de alguns profissionais Eu acho que tem esse feito é o ponto. isso. Parece ser o ponto aí, né? É a ganância de alguns profissionais para ter aquele paciente no consultório. Mas eu falo que quando a gente é sincero com o nosso paciente, é esse o paciente que a gente tem mesmo. É lógico, porque aí você fideliza, né? E ele tem vai gerando uma confiança. Eu acho que o trabalho é esse, é a orientação. Porque às vezes o que funcionou para a prima, para a amiga, não é o que vai ser, né, para aquela pessoa. E aí é onde a gente observa aí assim, acredito eu que a descaracterização das pessoas mesmo. Porque as nossas características são individuais, mesmo que sejam mãe e filha. Não vão ser os mesmos procedimentos, apesar de ter características similares, mas o processo ele é diferente, o processo de envelhecimento ele é diferente, né? Então as características elas são individuais, então os nossos tratamentos eles também têm que ser individualizados. Com certeza. Doutora, a maior preocupação que eu vejo hoje nas pessoas é a dificuldade de envelhecer com qualidade. Existe um caminhar dentro do natural, do saudável, para mais de 50, mais de 60. Fala um pouquinho aí para nós, porque eu estou aí nesse caminho. Quero envelhecer com qualidade, saudável, e eu não tenho esse problema. Eu acho que envelhecer é para todos, né? Faz parte. Faz parte. Então, é isso. Eu falo que o envelhecer, ele vai acontecer. Porque
o outro caminho é pior, não tem outro, né? Então, Todos nós queremos envelhecer, porque o outro caminho é pior. Então, mas tem como a gente fazer isso de forma saudável, né? E envelhecer bem. O envelhecimento, ele é um processo. Quando eu estou dando as minhas aulas, eu falo, vamos falar um pouquinho do processo de envelhecimento. Ele não acontece numa única estrutura. Não. O envelhecimento, ele acontece em várias estruturas. Desde as estruturas mais profundas, que é ósseo, que tem absorção óssea. Aí a gente vai superficializando ali, então tem perda de gordura na face, tem perda das fibras de sustentação ali na derme, tem dispersão de melanócitos, que são células que são responsáveis por manchas. Então, assim, são várias estruturas ao longo de vários anos que vão passando por um processo de envelhecimento. O grande erro está em achar que o processo de rejuvenescimento ele vai acontecer em um único dia com um único procedimento. Porque o processo de envelhecimento, a gente não envelhece do dia para a noite, então nós também não vamos rejuvenescer de um dia para a noite, e a gente não envelhece uma única estrutura, são várias. Eu não tenho um procedimento que faça o rejuvenescimento de todas essas estruturas de uma vez. Então, cada estrutura é um procedimento diferente. Então, quando a gente vai trabalhar com o processo de rejuvenescimento, ele é um processo, assim como o de envelhecimento ele é um processo. Então, isso leva tempo e exige vários procedimentos. E o erro é esse imediatismo. Aí eu estou envelhecendo, eu quero rejuvenescer. Aí quer sentar na cadeira de consultório, fazer uma avaliação e já sair ali 10, 15 anos mais novo. E aí vem os excessos. Quem começa a colocar preenchedor demais, quer resolver tudo com preenchedor, porque um dos procedimentos imediatos é o preenchedor, né? Que vai inflar ali na hora, e aí fica aqueles rostos inflados, artificializados, né? Que a gente fala de pillow face, aquela face artificial desconfigurada por excesso de preenchedor, porque quer alguma coisa ali de imediato. E a gente, na verdade, tem que trabalhar com gerenciamento de pele. Perfeito. E esse gerenciamento, ele leva tempo. Mas o envelhecimento também leva tempo. Né? Então, é um conjunto de procedimentos que, ao longo dos anos, as pessoas vão fazendo. Devem ir fazendo, não tudo de uma vez só. Exatamente, ele é um processo. Então, o imediatismo leva a essas desconfigurações que, infelizmente, a gente tem visto evidenciado por aí. E alguma coisa também que eu falo bastante. Infelizmente, o erro, ele é muito evidenciado. Ele é muito... O que dá certo não evidenciam. Só o erro. Né? Isso, só o erro. Então, indicar procedimento estético há 5 anos, 6 anos atrás, era mais fácil. Era muito mais fácil. Meu paciente chegava, falava suas queixas, eu fazia minhas sugestões de protocolo de tratamento. Hoje é mais difícil. Por quê? Por conta de evidenciar muitos erros, muitas desconfigurações, alguns influencers retirando material, né? Isso tem, infelizmente, gerado um pouco de medo nos nossos pacientes de alguns procedimentos estéticos. Mas o que os pacientes precisam entender é que esses influencers que estão removendo procedimento é porque caíram no excesso. Alguns têm distorção de imagem, né? E se vê a necessidade de ficar cada vez colocando mais procedimento. Então, infelizmente, indicar alguns procedimentos hoje no consultório está um pouco mais complicado por conta dessa evidência do erro. E aí você, então, já está observando que existem pessoas te buscando no consultório para retirar excessos. Isso. Então, está tendo esse movimento contrário. Demais. Né? E a gente vê isso também na internet de alguns influencers. Os influenciadores, eles começaram a fazer isso e as pessoas também foram atrás. Ao mesmo tempo vão fazendo as mesmas buscas. Buscaram pelo excesso e agora voltam atrás. E tem como? Não totalmente? Depende, é claro, né? Do tipo de material que foi implantado no paciente. Mas, por exemplo, eu só trabalho com material absorvível, né? Se eu tiver que remover, tem ali um antídoto, né? Que eu consigo fazer a remoção. Então, assim, a maioria tem como fazer essa reversão, sim. Depende do que foi feito. Depende do que foi feito. Infelizmente, tem alguns materiais que eles são permanentes e esses realmente, infelizmente, não tem como fazer reversão. Perfeito. Doutora, o Instituto Vita Corpus, ele há quase 8 anos trabalha com a capacitação de profissionais. A Vita Corpus, a marca Vita Corpus, né, nós vimos todo o processo de construção, era uma clínica, né, e aí que se transformou em instituto goiano, né, Isso. E hoje você tem aí uma abrangência nacional na capacitação de profissionais dentro da área de estética.
nos fale um pouco sobre como que funcionam os cursos, né, e as imersões hoje oferecidas por você através do Instituto Vita Corpus. Isso, já há 12 anos aí como empresa, né? Mas como formação de profissionais, a gente está há 8 anos. Foi a partir do momento que a gente abriu a filial. Isso, 8 anos. 8 anos. A partir do momento que a gente abriu a filial em Goiânia. O coração do Instituto começou em Umas há 12 anos, né? Que inclusive nos demos as mãos aí há 12 anos atrás, essa caminhada juntos, mas formando profissionais há 8 anos. Hoje eu tenho também outros docentes no Instituto, começou apenas eu, mas hoje tem outros docentes para algumas modalidades, algumas disciplinas. E eu falo que, na verdade, eu nem diferencio o curso de imersões. Nós oferecemos imersões. Por que vendo imersão e não cursos? Porque o curso dá aquela ideia de superficialização. E eu quero que o profissional vá imergir no assunto que ele está ali para ser abordado. Os profissionais que a gente recebe já são profissionais pós-graduados. Né? Então, já são profissionais que se graduaram, já passaram por ali os 2 anos de pós-graduação e eles querem se aperfeiçoar. Como eu também sou coordenadora de pós-graduação, então eu acompanhei durante quase 10 anos também como coordenadora, a dificuldade de quando está dentro de uma sala de aula ali com 40 discentes ao mesmo tempo, a dificuldade que eles têm de acompanhar a prática clínica. Teoria, às vezes sai com uma bagagem teórica muito boa de uma pós-graduação, mas aquela prática clínica, como nós trabalhamos com autoestima, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Então, alguns profissionais saem ali com uma insegurança, por quê? É a prática que leva à perfeição. É a prática que traz segurança. Então, eu uso o termo imersão porque eu quero simular durante esses dias que o profissional vai ali estar com a gente ali, a realidade de um consultório clínico, de um atendimento, desde o recebimento do paciente, da avaliação, determinar o protocolo e executar essas técnicas. Por isso que eu falo que é uma verdadeira imersão, porque é muito intenso. Algo que eles não viveram na faculdade, e nem na pós. Isso. E você pode oferecer isso através do dia a dia de consultório. A intenção é exatamente essa. A gente faz isso de forma VIP, justamente para que seja diferente de que a gente sabe que é a realidade de uma pós-graduação, por ser, né, uma turma muito cheia ali, então não traz a nossa realidade de consultório. Então, o objetivo é imergir o profissional mesmo nessa realidade de consultório, nessas imersões que a gente oferece. E a gente sabe que você oferece no Instituto, na sede do Instituto Vita Corpus, que é em Goiânia, mas também você viaja o Brasil, né? Viajo. Não para. Viajo, né? Então, eu tô sempre viajando. Eu também recebo aqui, né, profissionais de outros estados, principalmente de Tocantins, do Pará, do Nordeste, Brasília. São regiões que eu recebo mais profissionais, mas eu também estou sempre Brasília, para esses mesmos estados, estou sempre por lá. Hoje menos, né? Porque a minha rotina era muito intensa. Hoje já não consigo mais fazer todos esses estados como antes, mas eu ainda viajo. Ótimo. E você também, é interessante falar dessa abrangência mesmo nacional e até internacional, porque você teve uma experiência internacional, né, através do seu doutorado, que foi em qual país, Viviane? Doutorado eu estou concluindo, que ele é na Argentina, em Ciências Biomédicas, mas eu tive também, né, fiz uma imersão em harmonização facial, em cadáver fresco, em anatomia, em Tampa, na Flórida. Olha só, muito importante. E hoje, Viviane, no consultório, né, porque você também atua na parte clínica, além da parte de docência, né? O que você observa, assim, de maior frequência que as pessoas buscam em consultório? Hoje, o procedimento facial, sem sombra de dúvida, né? Os homens, inclusive. Face tá no Face tá lá em cima, né? Que é a minha paixão. A face também. Sim. Os homens também, eles perderam um pouco aquele preconceito, né? De que clínica de estética era para mulher. Então, hoje, a clínica de estética, né? Um consultório de estético, ele muito frequentado pelo público masculino. E, principalmente, para essa parte de harmonização, né? Que a harmonização, ele não é uma única técnica. Sim. E, às vezes, nos perguntam, você faz harmonização? Harmonizar é como o nome diz, né? Deixar mais belo de se ver, e aí depende da característica do meu paciente, o que eu tenho que indicar. Então, ali dentro, toxina botulínica, preenchimentos, bioestimuladores, tá no topo, sem sombra de dúvida. Claro que o corporal, principalmente final de ano, vai chegando, né? Verão, final de ano vai chegando, então também tem essa busca, porque é o brasileiro, né? Sim. Que ama ali o corpo também. Mas a face, sem sombra de dúvida. É o primeiro. Ele é o primeiro, tá no topo. Do que as pessoas procuram. E o Botox é o queridinho ainda do momento?
Porque a gente, né, entre as mulheres, fazer botox hoje é igual você arrumar o cabelo. É verdade. Né? Você tá vencendo, tem que ir pro consultório para poder deixar em dia, né? Isso. Tem outros, né, queridinhos que estão surgindo. Fala pra gente um pouquinho desses principais aí procedimentos. A toxina também tá ali, né? Dentro dos procedimentos da face, né? A toxina botulínica, ela tá ali no ápice. O que acontece é que o paciente tem que entender que a toxina botulínica ela não é um tratamento, né? Ela é preventiva. Ela trabalha músculo. É como a gente vai na academia fazer fortalecimento muscular. Então, a gente fica ali repetindo os movimentos várias vezes com o intuito de quê? De hipertrofiar e definir. Né? Só que isso no corpo é interessante, mas na face não é interessante essa hipertrofia e essa definição pela execução repetitiva dos músculos, é o que gera rugas. Então, a toxina ela vai controlar esse movimento repetitivo. Então, ele ali no início, ele é maravilhoso, como prevenção principalmente. E hoje as pessoas já entendem muito isso também, né? Então, quando a gente indicava a toxina botulínica há um tempo atrás para um paciente de 25, 29, 30 anos, eu falava assim, mas já? Mas é isso. É isso, né? Né? Tem que começar cedo, né? Isso. A partir dos 25. Preferencialmente. Eu falo que a toxina, ela não tem uma data para se iniciar. Depende da pele também. Ela depende da força muscular. Então, quanto mais força muscular, antes tem que começar esse tratamento, essa aplicação com a toxina botulínica. Só que ela vai tratar o quê? As rugas dinâmicas, aquelas que não estão quebradas. Então, as rugas estáticas já é tardio. Então, já tem que envolver outros protocolos, é o que eu disse agora há pouco. O processo de envelhecimento ele não acontece só no músculo. Né? Ele acontece em outras estruturas da face. Então, eu tenho que abordar com o meu paciente outras estruturas também. E essas outras estruturas não vão ser com a toxina botulínica. Vai ser com outros tratamentos, como, por exemplo, o gerenciamento de pele. Né? Os ligamentos de retenção vai afrouxando, dando esse aspecto de derretimento. Aí. Tem fios hoje absorvíveis que a gente usa também. Então, o leque ele é muito grande. Mas a procura inicial, eu falo que é a cerejinha do bolo ainda a toxina botulínica. Primeiro parece que busca... Inclusive, dentro dos meus pacientes, são os que eles buscam primeiro. Até dentro dos próprios profissionais que estão iniciando ali com os injetáveis. Né? A toxina é um dos mais procurados para eles se aperfeiçoarem. Certo. Mas, é claro, existe uma curva de aprendizado. Né? E dentro dessa curva de aprendizado, realmente, a toxina está ali no início. Mas ela não é a salvadora da beleza. Não é. Não é. Tem mais. Da vai além. Ela é a cerejinha do bolo, mas vai além. Certo. Então, doutora, olhando todo esse bate-papo aí tão interessante, a revista comemora agora, em dezembro, 25 anos de comunicação aqui no nosso estado, na nossa região, né? Sempre trabalhando para que o regional fosse forte aqui. E aí me lembro como se fosse hoje, né? Encontrar aquela menina que tinha saído da faculdade com empreendedorismo nas veias. E hoje, vendo esse amadurecimento, assim, essa parceria de muitos anos é muito emocionante para mim, sabe? É gratificante, eu agradeço muito a estar aqui comemorando 25 anos junto com você. O que é para você, o que significa essa trajetória junto com a revista Perfil? Gente, isso aí para mim foi essencial, né? Porque o meu maior desafio foi empreender. Eu falo que aplicar a toxina foi o mais fácil, né? Empreender, gerir, essa foi a parte mais difícil. E quando eu comecei, eu cheguei aqui em Umas, eu não conhecia ninguém. É verdade. Né? Conheceu a gente. Então, eu fui recebida por vocês, que foi quando, vamos te colocar em evidência, as pessoas precisam te conhecer. Foi nossa capa. Lá há 12 anos atrás, e agora na época da pandemia, acho tão interessante isso, porque você estava ali comigo lançando uma edição, sendo capa em plena pandemia. Então, nós temos uma história juntos, né? Juntas, sempre. Porque empreender não é fácil, mas na pandemia foi ainda mais difícil, né? E eu que agradeço, né, por fazer parte uma da trajetória da outra, né? Sim. Então, para mim foi essencial. Se não fosse, né, esse meio de divulgação tão importante que é a revista, seria muito mais difícil. Os passos seriam muito mais curtos. E é tão lindo a gente observar o seu crescimento como um todo, nessa parte de gestão mesmo, além da sua carreira, da sua empresa, porque o Instituto Vita Corpus em Goiânia é maravilhoso. É tudo que as pessoas dentro da sua área precisam para
para ter essa vivência, né, essas imersões, é maravilhoso poder ver e observar o seu crescimento. Eu fico muito feliz. Comecei aqui num espaço também menor, hoje a gente já tem um maior em Umas, depois passamos para Goiânia também num espaço de 35 metros quadrados. Isso. Hoje a gente já está com a nossa sede própria lá também, né? Então é muito importante essa trajetória juntas. Isso, e quando você estava terminando a construção de colocar tudo no lugar, a gente estava lá. Foi. Fotografando. Foi. Maravilhoso. Doutora, nós sabemos da importância da segurança ao paciente. Por mais que a gente esteja falando de estética e não de uma cirurgia, mas proporcionar esse padrão de segurança na realização dos procedimentos é muito importante, né? E a gente sabe que vocês trabalham com esse alto padrão de segurança ao paciente na realização dos procedimentos. Nos fale um pouquinho das tecnologias, né, aliadas a essa segurança proporcionada. Isso. A estética, ela evolui demais. Ela é muito rápida. Sim. Então, o profissional que ele decide trabalhar com a estética, ele tem... Assim, todo profissional precisa passar por atualização, né? Independente da área que ele trabalha. O da estética, ele vai, assim, de jato. Se a gente não está sempre atualizando, é possível o paciente chegar no consultório e ele saber mais informação de alguns procedimentos que a gente. Então, a estética, ela veio com tecnologias, né, e com vários fármacos aí incríveis, que veio aí, inclusive, retardando cirurgias, tanto faciais quanto corporais. Mas é importante que o profissional ele esteja preparado para realizar esses procedimentos inovadores que têm chegado por aí. Né? Então, eu me coloco isso eu me exijo pelo menos 3 atualizações anuais. Para me deixar ali. Sua meta. É minha meta, pelo menos 3, né? De que forma que eu vou fazer isso? Se vai ser feiras, congressos, cursos, imersões. Isso aí não interessa, mas tem que existir pelo menos 3. E todo profissional que eu converso, eu falo isso. Por quê? O grande erro é o profissional se aventurar naquele que ele acha que ele sabe. Ou você sabe, ou você não sabe. Não tem um eu achismo. Na estética não tem isso, né? É a autoestima, é a imagem que a gente está trabalhando das pessoas. Então, assim, a gente tem aliados incríveis e todos os dias estão chegando novos. Novos equipamentos, novos princípios ativos, técnicas. A gente só tem que estar preparado, né? E saber que a gente precisa atualizar antes de começar a ofertar esse tipo de procedimento para os nossos pacientes. Mas é incrível. Perfeito. Doutora, você falou muito aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, sobre gerenciamento de pele. Gerenciamento vem assim, da origem da palavra, a questão de administrar, planejar, para executar. Como que se dá esse gerenciamento de pele? É exatamente o que a palavra quer dizer, ele é o pé da letra. É você gerenciar, é você controlar, é você administrar esse processo de envelhecimento. Hoje, o gerenciamento de pele, que a gente usa principalmente os bioestimuladores, mas eu falo que não tem um único bioestimulador, tem diversos ativos que a gente pode estar utilizando como bioestimulador. Depende muito do tipo de face, de como está o processo de envelhecimento. Mas eu tenho um leque enorme de bioestimuladores. E ele é a forma mais natural de gerenciar esse processo de envelhecimento, para que aconteça aquilo que a gente está querendo abordar aqui, que é o envelhecimento natural. Né? Um rejuvenescimento, na verdade, natural. Então, hoje, o gerenciamento de pele, eu sempre foco ele nas minhas indicações para os meus pacientes. Eu falo que ele é a porta de entrada de qualquer outro tratamento. Primeiro que eu vou trabalhar com naturalidade, ele vai fazer com que os outros procedimentos eles sejam mais duradouros, tenham uma resposta melhor, e tudo sempre dentro da naturalidade, sem causar deformações, desconfigurações do biotipo natural do meu paciente. Então, o gerenciamento ele é primordial. E hoje que um profissional quer trabalhar com essa parte da estética, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer o gerenciamento de pele. É entender de processo de envelhecimento, de como envelhece cada camada da pele, para rejuvenescer com esse gerenciamento de pele. E para cada pessoa um gerenciamento diferente. Eu tenho N ativos disponíveis hoje no mercado para conseguir fazer isso. Ativo que dá volume, ativo que não dá volume, que só trabalha a qualidade da pele, aquele que vai trabalhar mancha, aquele que vai trabalhar só linhas. Então, é muito extenso leque. Então, aí é que tá, né? Administrar, fazer a avaliação e eleger o melhor para cada pessoa de forma bem individualizada. Perfeito. E você falou aí dos bioestimuladores. Bioestimuladores de colágeno, né? Isso. Porque, vamos lá, como leiga, né? Nós vamos ao longo do tempo, aí vai no que minha mãe falou do envelhecer, vamos perdendo colágeno. Isso. E aí
que ele faz? Ao longo dos anos, as fibras dérmicas, que são fibras de sustentação, de elasticidade, como a derme vai ficando mais fina, automaticamente essas fibras também vão ficando mais reduzidas e mais finas. A pele vai perdendo a elasticidade, vai perdendo a qualidade ali da pele mais jovem. Os bioestimuladores, eles vêm dar um start nessas, né, fazer o processo contrário. Eu falo que a gente vai, sabe aquele jogo de tabuleiro? Volte 2 casas. Sim. É mais ou menos isso. Entendi. A gente volta 2 casas ali no processo de envelhecimento. Então, a gente vai fazer esse caminho contrário. Ele vai redensificar as fibras dérmicas e reorganizá-las. Ah, mas é para sempre? Não é para sempre. Né? Sempre. Porque o envelhecimento, eu andei 2 casas, eu voltei 2 casas no meu tabuleiro Mas de o tempo envelhecimento, não mas eu continuo andando, né? O jogo, ele continua, Amém. né? Amém, ainda bem. Então, o jogo, ele continua, eu continuo avançando, mas aí eu tenho que voltar e fazer novos ciclos de bioestimuladores, mas eu consigo controlar de uma forma muito bem o processo de envelhecimento com os bioestimuladores, né? Então, a gente tem sempre que jogar o nosso dadinho é os nossos bioestimuladores de colágeno, querendo cair na volte 2 casas, volte 2 casas. Então, olha só, então não é só o Botox. Então, Não é só. Não é só o Botox. Logo já tem que vir com os bioestimuladores para poder a gente sempre estar voltando 2 casas. E o quanto antes, né? Melhor. O preventivo, ele é sempre o mais fácil, o caminho mais curto e até o mais barato. Olha só. Né? É o preventivo. Já que a gente está falando do bioestimulador, vamos uma linha de raciocínio. Eu compro um carro 0 km. E daí eu ganho ali na concessionária meu tanque cheio. Saio dali com o tanque cheio. Vou andar. Se eu sou uma pessoa preventiva, eu paro no posto de combustível e falo o quê? Completa. Só completei, ó. Menos combustível vai dar trava ali do tanque. Vou gastar menos na hora de eu pagar o meu frentista e eu vou usar menos litros para encher. Agora, se eu sou aquele desleixado, espero dar luz de reserva, fica pip, 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 né? Na hora que você para, até encher tudo, aquela trava ali e parar, é muito mais litros. E automaticamente, na hora de pagar o frentista, vai ser mais caro. Né? Então, não tem como um paciente que tem ali 50, 60 anos querer resolver com uma sessão de bioestimulador, 2 sessões e achar que vai ficar igual a resposta de um paciente de 30. Que já vem se cuidando, fazendo preventivo. A resposta, ela é diferente, né? De acordo com a idade do paciente, de acordo com os cuidados do paciente. Então, nunca vai ser igual para o paciente A, para o paciente B. Por isso que a gente tem que individualizar. Perfeito. E quando a gente observa esses excessos, eu acredito que seja também, né, uma hipótese que eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque cada pessoa é uma, então cada pele é de um jeito, então repetir, né, às vezes a mesma fórmula para uma pessoa por economia de tempo, ou não sei, por lucro, né, o motivo a gente não sabe. Mas eu acho que a chave da vez é o profissional que trabalha o individual e proporciona essa naturalização ao longo do envelhecimento. Né? Exatamente. Aí é que está a chave mesmo para você conseguir conquistar seu paciente. Esses pacientes, principalmente, que nos procura, né, em busca desse rejuvenescimento individual e natural. E a gente observa que você tem pacientes muito fiéis, né? Tenho. Que estão ali com você há muito tempo e que... às vezes a pessoa não sabe com quem que ela realiza os procedimentos. Sim. E a gente às vezes fica sabendo ali, eu vou na Viviane. São pacientes de muitos anos. Eu tenho paciente que está comigo desde, literalmente, do início, ali, 10, 12 anos, né? Cria uma amizade, um vínculo. Sim. É porque a estética, você vai pela confiança, né? É sua imagem. Então, quando você elege um cabeleireiro, quando você elege alguém para trabalhar da sua face, do seu corpo, você vai pela confiança, né? Porque é o seu espelho ali, é seu cartão de visita, é a sua imagem. É isso mesmo. Então, e isso eu vejo essa fidelidade, graças a Deus, tanto nos meus pacientes profissionais, que eu atendo aqui em Umas, em Goiânia, até mesmo nos meus pacientes modelos. Porque eu também oferto vagas de pacientes modelos, né? Sob supervisão durante os cursos. Muitas pessoas que nem têm condição. Que não têm condições, né? Então paga ali só o custo mesmo do operacional, né? Não tem honorários. E o que eu acho incrível é porque o paciente modelo, ele tá comigo há anos, 4, 5, 6 anos. Mas cada vez que ele vai realizar o procedimento, não é o mesmo aluno.
É sempre um aluno diferente. Que ele indica, às vezes, não. E assim, mas quem vai realizar o procedimento em mim é outro profissional. Mas a supervisão é a mesma. Você. Né? Então, isso também me deixa muito feliz, que é a confiança, né? Perfeito, perfeito. Então, o paciente que vai é o mesmo. O que muda, às vezes, é quem está aplicando ali nas imersões, mas Isso. a A supervisão vai ser sempre a mesma. Toda. Perfeito. E hoje a gente observa muito, assim, que os homens, né, principalmente, buscam a questão da recuperação dos fios de cabelo, que vão, né, com o tempo, com o envelhecimento, vão caindo. Então, você também está atuando em imersões em tricologia, né, Viviane? Isso. Fala um pouquinho pra gente. Os homens, sem sombra de dúvidas, procuram mais, né? Que não tem que afeta muito a autoestima masculina, né? A parte de capilar. Com o envelhecimento. Com o envelhecimento, né? A gente sabe que o homem tinha que ter uma coisa a mais que mulher, né, gente? Pois é, pelo menos. Porque senão é o envelhecimento mais da mulher, né? O homem, então, é testosterona. Então, é acne e cabelo. Acne né? e cabelo. É o principal. O resto é tudo na mulher. Que é um conjunto de situações que a gente tem que remediar. Então, o homem procura bastante, a gente oferta essa parte de tricologia que a gente individualiza também. Muitas vezes precisa até de fazer solicitação de alguns exames, né? Para saber se vai ter que entrar com essa parte também de antiandrogênicos. E a gente oferta isso. Eu tenho uma parceira também lá no Instituto que ministra essa aula em específica. E a gente faz a parte injetável, loção, oral, né? Isso é muito individualizado aí, mas os homens procuram bastante. Mas não só homens, né? Que mulher, a gente trabalha muito com química no cabelo, né? Então, cabelos quebrados, finos, e muita queda também por excesso de química. Então, quando a gente fala de tricologia, não é só alopécia. Não. Né? A qualidade do cabelo, em geral, a gente consegue trabalhar com essa parte de tricologia. Então, as mulheres que têm esse excesso de produtos químicos no cabelo também têm nos procurado bastante. E até os pós-Covid. Pós-Covid, eu ia falar isso. A gente escuta muito falar, né? Eu acho que eu vivi isso na pele. De perder muitos cabelos pós-Covid. Isso, né? Mulher pós-gestação, com aquele pico hormonal, isso também tem muita queda. Então, a tricologia também de olho, né? É com tudo, trabalhar tricologia. Perfeito. E tem uma novidade, que é a nova imersão do Instituto, que é Endolift. Eu não sei do que se trata, Viviane. Nos explique. Vamos lá. Endolift facial e corporal. Essa é uma tecnologia que está ganhando o Brasil. Não é uma novidade. Nos Estados Unidos já se usa há muito tempo. No Brasil já se utilizava, que a gente vai falar de endolaser, que era um laser usado na angiologia, ali para controle de vasos, né? Mas hoje a gente trabalha a gente usa o termo endolift para trabalhar retração de pele, melhora, diminuição de tecido subcutâneo, então trabalha tanto o rejuvenescimento facial, rejuvenescimento de pescoço, melhora de papada, gordura, né, abdominal, aquela pochetinha, claro que não um paciente obeso, mas aquele tecido subcutâneo que a gente não consegue diminuir ali com a academia, ali nas costas, nos flancos. Então, hoje ele tem sido uma excelente alternativa. Então, é um laser conduzido através de uma fibra óptica, que tem afinidade por água, e ele vai trabalhar tanto o tecido adiposo quanto as fibras de sustentação da pele. Então, a gente consegue trabalhar tanto diminuição de gordura quanto rejuvenescimento com o mesmo laser. Mas é outra coisa, né? Não é simplesmente comprar um aparelho e fazer um treinamento. É uma técnica extremamente séria. Olha só. Né? Então, é um laser que ele pode ser abrasivo se eu não conseguir trabalhar ele na intensidade certa, no plano correto, pode trazer também sequelas, então algumas complicações. Então, tem que imergir realmente no assunto para conseguir trabalhar com ele, determinar protocolo, se tiver alguma complicação, saber como conduzir. Porque, infelizmente, é novidade, eu quero ofertar. Vou ali e faço um treinamentozinho. Acho que é só comprar aparelho. E fazer um simples treinamento. Então, vai muito além. Infelizmente, a gente vê algumas coisas por aí que deixa a gente um pouco triste, né, com a situação. E aí depois a gente vai ver lá na frente as consequências disso daí. Com certeza. Mas é uma tecnologia que hoje a gente tem nas mãos aí, incrível. Eu considero hoje, em termos de rejuvenescimento e controle de tecido adiposo, hoje a melhor tecnologia disponível no mercado. Olha só. Né? E as pessoas, elas precisam exatamente, como você falou, de ter a atenção em quem procuram, né?
Porque não adianta ofertar só o aparelho. A gente vê aparelho hoje em outdoor, né? Que algumas clínicas vão, né, compram o aparelho e já ofertam aquele tratamento. Então, essa capacitação em técnica constante para manipular qualquer tipo de aparelho estética é fundamental. É fundamental, né? Não tem nada que eu possa caracterizar como é inofensivo na estética. Não. Tudo, se eu não souber manipulá-lo, se eu não souber manusear, eu posso gerar uma complicação no meu paciente. Aí infelizmente, a estética também tem muito modinha, né? Tem aqueles que vêm e passam igual um furacão. E tem aqueles que vêm para ficar, né? Então, essa é uma tecnologia que eu caracterizo como veio para ficar. O que vai acontecer é sofrer upgrades, né? Como vários outros lasers aí, vai melhorando a tecnologia e essas plataformas vão sofrendo um upgrade legal ali. Mas ela veio para ficar porque ela tem evidências clínicas, científicas, todas comprovadas. Não é aquelas modinhas que veio para passar. E o Instituto Vita Corpus já está oferecendo, já está aberto as vagas para essa nova imersão. Oferta. E quem pode participar das imersões? Então, você me falou que são pessoas que já fizeram a pós-graduação, né? Isso. E aí, em quais áreas? Fala um pouquinho pra gente. Então, as nossas imersões, elas são ofertadas para biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, odontólogos, médicos. Então, são profissionais que já passaram pelo processo de titulação. Porque as imersões, elas não titulam, ela capacita, né? Ela faz o profissional ter mais qualificação, mas ela não titula. O conselho, né, individual de cada profissional, ele exige a pós-graduação. Aí tem a carga horária mínima, né? Então, o que vai titular é uma pós-graduação. Então, inclusive, o departamento comercial do Instituto, antes de matricular, a primeira coisa que ele faz, que ele pega é a documentação. Olha, eu preciso do seu documento de graduação e de pós-graduação. Né? Então, se o profissional já é graduado e pós-graduado, ele veio com o intuito que a gente tem no Instituto, que é qualificar e não titular. O que titula realmente o conselho, ele só vai titular o profissional por meio da pós-graduação. Entendi. E por isso a importância dessas capacitações serem constantes, porque, igual você falou, tudo muda o tempo todo dentro da área. E da estética é muito rápido. Muito rápido, sempre com muitas novidades. Sempre com muitas novidades. Então, faz uma capacitação e logo ele já vai fazer outra. Sim, né? Então tem aluno que eu recebo ali, que eu estou recebendo já tem, 6, 7 anos que está comigo. Inclusive, você tem no seu, assim, pessoas profissionais que são daqui da região, né? Que tenho vários. Trabalham aí lindamente. São suas colegas de profissão e que você capacitou. A gente tem sabe muitos disso. alunos aqui que hoje têm seus consultórios. Sim, muito bom. É gratificante. Demais. E eu falo que nós não somos concorrentes, gente. Nós trabalhamos juntos. Sim, né? E é todo mundo trabalhar juntos, indicando e fazendo bem feito para que a classe seja cada vez mais, né, bem-sucedida. Fortalecida, isso. Né, dentro da área da estética. É muito bonito ver isso. Doutora Viviane Cândida, devolvendo conhecimento para os ouvintes do Pod na Perfil, agradecemos muito porque os nossos seguidores, eles estão mais conectados com o nosso trabalho e isso é muito importante nessa tarde, né? Com certeza. Obrigada. A beleza real, com naturalidade, então, pelo que a gente falou, é um conjunto de procedimentos, de tempo, né, de frequência no profissional de estética capacitado. Então, doutora, eu acho que para a gente finalizar, nos fale, assim, tente responder aqui para nós sobre essa mágica e da naturalização facial para trazer a beleza real, né, para as mulheres, para os homens, para que essa beleza real seja a evidenciada, não os excessos. Uma dica, traz para nós algumas dicas para as pessoas procurarem esse caminho da naturalização. Paciência. É a primeira dica, né? Principalmente a pessoa que não está fazendo o preventivo, já está retardando, né, o processo de envelhecimento. Então, a primeira dica é paciência. É o que eu falo para os meus pacientes. Tenha paciência, não se cobre tanto. Né? Não se cobre tanto para estar dentro dos padrões de beleza. E não se cobre tanto para de hoje para amanhã estar 10, 15 anos mais jovem. É um processo. Então, a primeira dica é paciência. Ótimo. A segunda dica, manutenções. Tudo precisa de manutenção. A gente não vai ser o nosso corpo que não vai precisar, né? Então, as manutenções, frequências ali nas manutenções, para depois não querer também perder esse link aí, né? E pegar o atrasado. Então, a manutenção também, ela é essencial. E para aqueles que ainda estão no processo de envelhecer, a prevenção.
porque a gravidade Isso. existe. Existe, joga pra baixo. E a gente joga pra cima de novo, mas com muita cautela e muita precisão. Isso, e aí a beleza real vai sendo evidenciada, Exato. de fato, porque os anos, eles passam, eu acho que cada ano a gente tem uma beleza diferente, né? Não tem como a gente ter 40 anos e a aparência de 15. Não tem como. Isso acho que é impossível. Acho que as pessoas têm que assumir essas idades, né? E o quão maravilhoso é poder envelhecer. Exatamente. Né? Que é uma dádiva. Com o envelhecimento tudo muda, gente. O paladar muda, nossos gostos mudam, né? Então vai mudando também a nossa imagem. Isso. E a gente só vai adaptando, né, a estética e melhorando já que a gente tem recursos. Para que exista a beleza real em cada idade, né? Só não se cobrem tanto. Isso. A gente tem recursos, mas não precisa cobrar tanto. A gente vê, infelizmente, algumas pessoas desesperadas com o envelhecimento, né? Existe muito. Muitos. Né? Então tem que trabalhar muito a cabeça. É através do conhecimento, né? Isso. As pessoas precisam buscar conhecimento, sabe? Para envelhecer saudável, mente, corpo, tudo. Isso. E é isso que você traz no seu consultório, sabe? Essa segurança e mostrando o caminho a ser seguido para as pessoas que têm medo, né, de envelhecer. E informação é tudo, né? Sim. Não é um assunto supérfluo, é um assunto necessário que as pessoas precisam entender dessa necessidade desse gerenciamento, do pensar antes. Se eu penso antes, planejo antes, consequentemente eu tenho ali um processo de envelhecimento que te agrade, né, aos olhos ali do seu espelho, porque primeiro a gente tem que se gostar, Sim. né? Para depois os outros gostarem da gente, né? Eu acho que é muito de dentro para fora. Com né? certeza, né? A gente não tem que estar bem para que as outras pessoas vão Não. ver. É porque a gente vê ali o nosso reflexo ali. As pessoas buscam hoje muito aceitação, né? Sim. No mundo aí que existe uma vida física, mas existe uma vida virtual, parece que o tempo todo as pessoas buscam isso, uma aceitação de imagem através ali do que elas conseguem passar pelo Instagram, pelo TikTok, pelas redes sociais, né? Então, é necessário ter muita cautela, né, Viviane? A gente vê isso dentro das pessoas com os filtros, né? Com os filtros, isso. As pessoas se enchem de filtros porque não se aceitam. Porque senão não colocava tanto filtro, né? Uma coisa é você passar ali de leve, as pessoas carregadas de filtros, é justamente porque tem essa necessidade dessa aceitação. Do Photoshop, né? Do Photoshop ali em tempo real. E aí, no consultório, eu acredito que você encontre pessoas assim o tempo todo. Demais. Né? Querendo aquela... A pessoa traz a própria foto com filtro para mim. Querendo aquilo. Olha, eu quero assim. Né? Aí é a hora do profissional centralizar o paciente, olha... Porque não é exagerar que vai gerar um filtro real, né? E ali vai sair do biotipo natural da pessoa, né? Cada pessoa tem um biotipo e aquele filtro não preserva o biotipo dela, né? E outra coisa, para chegar naquele ponto ali, às vezes precisaria de um processo cirúrgico, e sem falar que às vezes a pessoa acha que o imediatismo, né? Vou fazer cirurgia, mas fazer uma cirurgia não anula a necessidade de fazer outros procedimentos. Não. É um conjunto. É um conjunto. É como a gente estava conversando aqui, é um conjunto, né? Inclusive da alimentação, do bem-estar ali, né? De atividade física. Não é simplesmente ir dentro de um consultório ou de um centro cirúrgico e achar que ele vai resolver. Tudo é um conjunto. Não são só os injetáveis no rosto, no corpo, que vão resolver o problema. É de dentro para fora, né? Isso. Começa de dentro para fora, né, Viviane? Exatamente. Então, vamos chegando ao final de mais um bate-papo no nosso Pod no Perfil. Obrigada, doutora Viviane. Foi um prazer muito grande falar de maneira mais profunda sobre essa temática que é tão importante, em alta, né, que é a estética facial, que é a estética corporal. Muito obrigada pela sua presença aqui no Pod no Perfil. Imagina, eu que agradeço pela confiança, né? Que agradeço aí por essa trajetória juntas. E sempre que precisar, estamos aí sempre juntas. Isso, e vocês podem acompanhar a entrevista na íntegra aqui no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais da Revista Perfil e da doutora Viviane do Instituto Vita Corpus.